Oi, bom dia pessoal. Estamos hoje dando um retorno, uma volta, né, aos textos que estão elencados como nosso programa. E no nosso programa nós temos os três ensaios, né, como um texto de ingresso para uma parte que seria mais incorporadora das pulsões, assim como o texto da interpretação dos sonhos nos levou a pensar as vicissitudes, as voltas que pode ter o desejo. Por outra parte, nós vamos encontrar em um texto, né, de quase a mesma época, os três ensaios, algo que diz mais, não tanto do desejo, sino da pulsão, de implicação do corpo. Então, já nós temos visto que se trata de um posicionamento de Freud a respeito da sexualidade que de algum modo é inovador, né, a respeito do que vinha se trabalhando nos começos do século passado, por volta de 1900. Então vem essa ideia que a pulsão, o impulso que implica, que carrega, né, o corpo, que o corpo demanda para o sujeito, isso não está pautado por uma normativa, né, não há uma regra universal, no entanto, assim, uma lógica possível de estudar na pulsão, mas ela prescinde de um objeto com sua finalidade predeterminada. Isso era mais ou menos um conceito de pulsão que, com o decorrer do tempo, Freud vai ir trabalhando, e neste momento, né, nesse texto dos três ensaios, né, de 1905, é de algum modo o texto ponto de partida e tem muita consideração interessante. Uma delas é que é um texto que foi constantemente revisado por Freud. Achamos aí a respeito do complexo de Édipo, do complexo de castração, algumas notas de rodapé que são inseridas 20 anos depois, né? É uma elaboração, é um texto que bem poderia ter esperado algumas décadas para ser publicado, pois foi muito modificado, em 3 décadas. E, no entanto, ele o publica e depois só vai revisando e colocando transformações, notas de rodapé, esse tipo de elaboração. Interessante, né, que foi um impulso inicial e que se mantenha como tal a sustentação dessa originalidade. Então, nosso trabalho de hoje é pegar o segundo dos três ensaios, que é aquele que mais traz para a clínica a necessidade que nós temos, enquanto escutantes, escutadores, de pegar esse discurso que muitas vezes começa a dizer de uma parte da sexualidade, da vida subjetiva dessa pessoa, de sua relação com o social, que data de períodos anteriores, ou seja, que não se resolve, né? Não se pode ler só nesse instante, sino que também tem que ter uma flexibilidade auricular como para ver que são motivações muito complexas, onde o corpo está implicado e data de tempos pretéritos. Então, vamos a começar vendo que são três ensaios, né? O primeiro dos ensaios focaliza justamente nesta questão de que aquilo que suena sexualidade é sempre meio perversa, né? Meio por lei, né? Todo ser humano terá, aí a frase, né, diz, na página 162, que é a última página dos ensaios, diz: agora se nos oferece a conclusão de que há, sem dúvida, algo inato na base das perversões, mas esse algo inato em todos os seres humanos, embora, enquanto disposição, possa variar de intensidade e ser acentuado pelas influências da vida. Trata-se das raízes inatas da pulsão sexual, né? Que tem o que é inato, o que é próprio da física, é justamente que há
uma multiplicidade de versões, né? Então, perversões não estará dado tanto no sentido moral, sino que deixará sempre esse aspecto singular que é não poder centralizar a sexualidade humana em uma normativa, né? De um jeito universal e positivo. E começa então o segundo dos ensaios, né? Depois de falar das perversões, fala da sexualidade, né, infantil. Por qué? Porque diz, houve um descaso para a sexualidade infantil, não deram, né, a atenção que deveriam ter dado. Não é que não estava em questão, a pedagogia, né, do século anterior, né, o século XX, já vinha muito incomodada com as manifestações sexuais infantis, né? Então tentava toda essa organização de controle persecutória, de castigos que existia na pedagogia tradicional, e de algum modo motivava pela observação de que existiam, só que o que faz Freud é integrar essa sexualidade infantil ao desenvolvimento de todo o ser humano. Isso foi um aspecto importante que talvez no presente ainda tenha um valor muito central observar estas categorias. Dado que estamos, né, em um período de articulação histórica onde parece que o corpo humano estará tendo uma outra dimensão a partir das novas regras sociais que se colocam na contemporaneidade. Mas então, até que ponto a gente pode se desprender da ideia de gozo no corpo? Ou seja, quais são seus princípios que, sem serem universais, acabam sendo pontos constantes. Então, para abordar este texto, partimos de fazer para ele algumas questões, né? Primeiro, bom, a respeito deste descaso para com o infantil que ele trata em primeira instância na página 163, vamos observar o que ele diz. Diz, olha, se houve um descaso é porque se supõe que fica apagada da memória do sujeito esses primeiros anos muito importantes, muito marcantes na vida do sujeito, né? Então, a vida pulsional, a vida do prazer, a vida sexual, no sentido mais amplo do termo sexual, que é aquilo que diz do prazer do corpo, vai estar, então, de algum modo, com um destino de apagamento, uma amnésia. Não se lembra, né? Não há memória. E como tratar essa amnésia? Bom, dice, parece que essa amnésia infantil é de algum modo um equivalente, um análogo, algo da mesma situação lógica que teria a amnésia histérica. E como ele via as suas histéricas a respeito de determinadas experiências sexuais, elas recalcavam, né? Então essas representações recalcadas não tinham acesso à consciência. E ele vai considerar igual, né, aquelas representações sexuais infantis, que por ter sido em determinado momento, em um cruce, de conflitos de representações e pulsões, acabam tendo o destino de ser apagadas e por isso é um descaso para a vida, a intensa vida dessa época pré-histórica, diz ele no final da página 165, né, do texto que a gente vem percorrendo, que é da editora Imago, né, vai ter então esse lugar de um fato pré-histórico, como que não está inscrito, mas é fácil, né, de deduzir, como fazem os arqueólogos, pelos restos, né, que ficam daqueles antigos monumentos da vida do sujeito. E então, quando surge a vida sexual das crianças, né, diz, olha, os germes das moções sexuais que constituem e que continuam a se desenvolver estão presentes desde os primeiros momentos de vida da criança, né? Nada se sabe ao certo sobre a regularidade, né, e essa questão oscilante, mas, no entanto, a vida sexual da criança começa a expressar-se numa forma acessível à observação por volta dos 3 ou 4 anos de idade.
né? A vida sexual da criança, aquilo que teria em determinado, ele opta por marcar um momento de mais incidência, 2, 3 anos, algo em torno do que acontece do umbigo para baixo, parece ter sua determinação, né? Logo haverá, de fato, momentos de inibição, né? Daí vem essa ideia, né? Hay desenvolvimento, mas é oscilante. Haverá momentos em que surge, mas logo aparecem inibições, diques, né? Formas de contenção. E nesse sentido, a gente começa a observar que Freud estava escutando seus pacientes, faziam referência a determinados momentos da vida sexual, não por isso ele via, nesses seus pacientes adultos, uma coerência no seu relato, né? Sino que era em um movimento oscilante. As manifestações sexuais surgem no começo, se intensificam por volta dos 2, 3 anos de vida, terá momentos de inibição, de diques, né? Ele tem essa ideia hidráulica, né? Como se fosse um dique de contenção, né? Isso visa, diríamos, a determinados desenvolvimentos culturais, mas pode ter suas rupturas, suas, seus espaços de saída, esses períodos de latência da sexualidade emergem em determinados vícios, né? Frequentemente, o adulto observa, né, dentro do núcleo familiar que existem determinadas formações, né, que são vícios, formações de sexualidade em pessoas novas, né? Às vezes espanta, às vezes as integra, dependendo, né, das categorias que os adultos dentro de sua vida normativa estejam utilizando. No entanto, o interessante é com que dificuldade, né, o próprio adulto aceita que ele teve também de determinadas moções. Por que isso? Bom, porque ficou recalcado. De aí a ideia anterior de Freud de situar a amnésia infantil, né, equivalente ao recalque da histérica. Ou seja, se dá em um momento de cisão subjetiva à sexualidade, onde o sujeito já não pode enxergar, né, seu posicionamento erótico em tão temprana idade, né? Bem, dentro das manifestações sexuais, Freud vai colocar o sugar, o chuchar, como um modelo teórico. Um modelo teórico que leva ele a, de algum modo, dar uma consistência pulsional a muito do que acontece posteriormente na vida psíquica dos seres humanos, né? Ele diz na página 169, uma parte dos próprios lábios, a língua ou qualquer outro ponto da pele que esteja ao alcance, até mesmo o dedão, são tomados como objeto sobre o qual se exerce essa sucção. Uma pulsão prensil surgida ao mesmo tempo pode manifestar-se através de puxadas rítmicas simultâneas do lóbulo da orelha e apoderar-se de uma parte de outra pessoa. Essa descrição é dada em razão de uma lembrança que tem uma paciente dele, Dora, em que se sugava o polegar ao tempo que puxava a orelha do irmão. Então, esse sugar, né, chega a ser comparado ao deleite, né? O próprio Linder aí faz na página 170, fazendo referência a um teórico, então ele diz, reconhece a natureza sexual, né, desta atividade e diz, não devemos confundir sexual, né, tentando que isso tenha que ser necessariamente delimitado na ordem biológica do genital, né? O sexual é mais abrangente. É interessante quanto a erótica que propõe a psicanálise é uma erótica que dependia da escuta e da abrangência que o universo simbólico podia dar. Parecido muito ao Eros, né, dos clássicos antigos. E que nesse momento precisa dividir-se, né, de uma perspectiva que fosse muito centrada na biologia, né? Então, começa a avançar então na vida sexual desde um momento muito cedo e observando, coloco uma nota de rodapé, né, onde
um galante, né, um médico publica um caso onde uma paciente coloca o que valor poderia ter a atividade oral, a atividade da boca. Né? E olhem a citação, olhem, escutem estas palavras da página 130, 170. Ni todos os beijos se parecem com uma chupada, não, não de modo algum. É impossível descrever quão agradável é a sensação que passa por o corpo todo ao chupar. Fica-se simplesmente fora deste mundo, inteiramente satisfeita, uma felicidade acima de qualquer desejo. É uma sensação maravilhosa. Não se quer senão paz, em uma paz que não seja interrompida. Então, para este caso, para este sujeito singular, lá pelos anos de 1800 e tanto, aparece, né, ou penso de 1900, aparecia nessa atividade oral uma forma de concretização de toda uma grande satisfação. Né? É interessante que ele escolhe esse lugar do hogar como para quebrar tabus de quanto deveria se satisfazer e até que modo devia se avaliar determinada prática erótica. Né? Bem, nesse sentido me parece que Freud vai marcando, vai delimitando algo que é próprio e original, que seria determinar qualquer formação, qualquer informação conceitual, construção conceitual, dependente sempre da escuta, de aquilo que se trazia como válido pela própria pessoa que organizava a sua sexualidade. E existe um posicionamento aqui de um termo interessante para pensar na lógica que o psiquismo às vezes pode levar a demandar certos conceitos. Né? Parte, Freud logo para o conceito de autoerotismo, um conceito que ele se coloca como que ele extrai de Havelock Ellis. Né? E o mesmo autor que ele nomeará depois em Introdução ao Narcisismo. Né? Inclusive, é lá nesse texto que faz uma distinção na constituição de um ego do que seria um espaço autoerótico anterior à confirmação, da formação, à construção de um ego. Interessante, então, que eu quero colocar assim de modo lógico é que ele vai tomar como princípio de que cada vez que surge uma demanda, um impulso norteado de algo que se busca, uma força, uma moção, como ele chama, uma moção como um movimento, estará sempre encostado em parte no corpo. Em parte, neste caso, na oralidade, né? No que foi outrora uma necessidade de alimento, uma necessidade vital. Né? Muito frequentemente o sujeito vem te falando de seus objetos, de sua vida fantástica, fantasmática, ou sua vida cotidiana, ou ambos misturados, como nos dirá Freud, e ele vem te falando de uma situação de vida ou morte, que de fato não é tão evidente, mas subjetivamente se vive como tal. Eis onde você pensa, poxa, parece que se tira ou corta determinado vínculo com um objeto, se está jogando aí uma situação de vida ou morte. Né? Bom, inicialmente, né, esse trabalho de construção de um objeto estaria dado a partir de uma situação de prazer e desprazer, em que se encosta, assim, em uma necessidade vital, como seria, nesse caso, a oralidade. Né? Ele vai terminar a página 171 dizendo que não todas as crianças praticam esse chuchar, esse sugar. É de se supor que cheguem a fazê-lo aquelas que têm uma significação erógena na zona labial. Né? Persistindo essa significação, tais crianças, uma vez adultas, serão ávidas apreciadoras do beijo, né? Ou terão motivos para beber e fumar. E caso venha um recalque, nesse sentido te podem dar nojo de comida
ou podem ter vômitos histéricos e todas essas dificuldades, né, que se encontram nas formas de nutrição, né? Ele enlaça então aquilo que era uma necessidade, poderíamos dizer, básica para a supervivência, que é a alimentação, a uma zona erógena, né, que fica determinando como zona erógena, onde Eros participa uma parte, um recorte, uma borda do corpo, que seria de ingresso na boca original, a esse lugar de zona erógena ligado ao corpo vital e às circunstâncias de vínculos sociais, né? Então, observemos como fica colocado aí um tema que muitas vezes Freud devia ter escutado, e podemos situar que se dá particularmente no caso Dora, né, esse compromisso com a oralidade, mas se escutava mais de um espaço clínico. A partir de aí, então, ele interroga o alvo, a finalidade da sexualidade infantil. Qual pode ser? Bom, ele vai interrogar, então, essas características. Neste caso da boca, como zona erógena, essa borda, essa mucosa, esse furo que teria a função inicial de alimentação, mas que logo vemos que vai muito além, né, da função pura de alimentar. E vamos ver que importante acaba sendo isso para a escuta de toda a subjetividade humana, né? Aí então ele vai dar algumas características especiais dessa zona erógena, página 172, né? Diz que se trata de uma parte de uma mucosa, uma parte da pele, e entre elas se destaca o caráter rítmico, a repetição, y que en esa repetición estaría abordando siempre una lógica de prazer-desprazer. Ante a repetição de uma necessidade se provoca um desprazer, mas aplicar um estímulo nesse outro mesmo lugar provocaria prazer como certo alívio daquilo que se demanda. Uma lógica um tanto paradoxal, né? Como sente determinado desprazer em certa zona que aplicando um estímulo equivalente daria prazer. Qual é o jogo com o objeto e o corpo? De que o corpo está jogando? Me parece se interrogar. Existem zonas predeterminadas, né? Por exemplo, a boca, as mucosas, zonas erógenas, né? Qualquer que poderia dar essa zona prazerosa para um organismo. O alvo dessa satisfação, né? A finalidade é sempre uma satisfação parcial, né? E vem uma situação bastante paradoxal e interessante, que nós vemos agora na página 174. Né? O estado de necessidade de repetir a satisfação aparece de dois modos, por um sentimento de tensão, e que tem antes o caráter de desprazer, e por uma sensação de prurido ou estimulação centralmente condicionada. Não sei que estará pensando ele como um centro, mas dá a impressão de que seria um alvo condicionado que projeta uma zona erógena periférica. Por isso, pode-se também formular o alvo sexual de outro modo. O alvo sexual, a finalidade, seria substituir a sensação de estimulação projetada sobre uma zona erógena pelo estímulo externo que abolece ao provocar a sensação de satisfação, né? Então, esse caráter de paradoxo evoca muito uma noção posterior, né? Que será essa noção de uma satisfação relativa, ou termo de gozo. De aí, então, ele vai passar a considerar o corpo, quando vai pensar em manifestações desta sexualidade de diferentes perspectivas, né? E considerará tanto a atividade da zona anal quanto a atividade da zona genital, né? E todas essas formas como fases, né, da vida sexual infantil. Mas vamos por parte. Então, quais seriam, além da boca, né, que dá essa sensação de prazer muito além, né, da própria alimentação, quais poderiam ser consideradas? Por uma parte, então,
tínhamos visto a fase oral e depois ele vai considerar a outra ponta do tubo digestivo, né, que seria a parte anal, né? E lá ainda uma terceira, que seria a atividade da zona genital. Bem, isso é muito importante porque assim como a oralidade se escuta em diferentes aspectos da vida subjetiva, também comportamentos da ordem da retenção e da expulsão que se colocam para a criança, por lo menos em nossa sociedade ocidental, como uma forma de ingresso na cultura, né? Não estar desprendiendo as fezes, né? Desperdiciándose-la, né? Por todos os cantos, sino que bom, há um sistema de higiene, de contenção inicial que estaria dado por volta dos 2 anos de vida, onde a criança tem que aprender a dar um valor às suas fezes, a reter elas, né? Reter elas e dar um destino, esse destino seria a sua mãe. Nesse sentido, toda uma descrição do valor dessa educação que se dá para a criança e quanto ela pode começar com uma ordem de prazer e desprazer, ou desprazer, prazer, em torno da analidade, é trabalhado entre a página 175 e 176, chegando inclusive a considerar, para com as fezes, uma série de equivalências simbólicas. Prestem atenção na página 176, quando essas fezes parecem ter valor para alguém, né, para uma mãe. E essa mãe as acolhe, essa mãe as despede do vaso sanitário. Tchau, cocôzinho, aí vai. Isso parece ter um destinatário. O cocô parece ter o valor de um presente. Há uma série de equações simbólicas. Freud vai escrever posteriormente um texto trabalhando sobre as neuroses, particularmente as obsessões, onde aparecem certas articulações simbólicas, né? Onde parece estar ligada à noção de fezes, à noção de presente, também à noção de dinheiro, a certas equivalências simbólicas que ora podem dar uma virada e em lugar de fezes pode ser algo como falo imaginário, ou como bebê, ou como criança, filho, enfim. Uma série de equivalências simbólicas que ele escuta na clínica e vai se tornar um quadro, ora mais imaginário, ora mais simbólico, mas de qualquer modo, né? Retomando nosso filo. Oral, né? Na boca, na outra ponta do tubo digestivo anal e uma terceira zona erógena, e aparece de grande importância, lógico, a zona genital, né? Que se dá nessa forma de estímulo inicial que pode uma criança ter, provavelmente, desde o primeiro momento de sua higiene, né? Então, há um momento, né, inicial da zona erógena, da atividade sexual que se dá na oralidade, logo na zona anal, mas posteriormente ele vai considerar como partes do corpo da genitália podem ser estimuladas e a criança buscar, né, voltar a ter prazer a partir, né, de sua própria atividade. Bem, na clareza, convém indicar que é preciso distinguir 3 fases na masturbação infantil, né? Uma inicial, período da lactância, né, onde a boca parecia estar na origem, né? Mas logo um momento que está em torno dos 2, 3, 4 anos de vida, onde parece essa questão da sexualidade voltar a ter logo uma emergência, e posteriormente, página 178, a segunda fase apareceria justamente em esses períodos onde seriam anteriores à puberdade. No primeiro parágrafo da página 178, lemos em algum momento da infância, posterior ao período de amamentação, comumente antes do 4º ano, a pulsão sexual dessa zona genital costuma redespertar e novamente durar algum tempo, até ser detida por uma nova supressão.
ou prosseguir interruptamente. Então, ele marca diferentes momentos, um inicial, um em torno dos 4 anos, e outro até a chegada da puberdade, que pelo próprio desenvolvimento hormonal do sujeito acabaria tendo um lugar mais evidente, como se fosse um retorno do que foi antigamente uma forma de manifestação sexual. Sobre estas duas fases pré-genitais, que seriam anal, seria oral, ele voltará a considerar depois. Mas tem dois conceitos que a gente me parece muito importantes situar. Um pouco esses conceitos na década de 80 eram para qualquer estudante da psicologia conceitos que abriam a cabeça. Uma era a disposição perversa, polimorfa, que as crianças traziam, né? Porque as crianças passavam de ser esses anjinhos, né, assexuados que com tanto prazer enxergávamos na praça, para serem considerados seres com germes de sexualidade, inclusive de uma sexualidade totalmente distante de aquilo que observávamos como uma sexualidade instintual. Então, ele coloca então que toda criança teria o germe, né, de qualquer tipo de possibilidade sexual. Né? De aí que ele diz que a disposição é de qualquer versão e de muitas formas. Né? Ainda coloca um par de noções bastante controversas, que seriam potencialmente poderiam ser levadas, bem exploradas essas questões sexuais até limites amorais de prostituição. Né? Essa questão vem junto com a ideia de que ainda teria ele por considerar pulsões parciais. Né? Entre essas pulsões parciais, ele vai colocar a questão que ele trabalhará em pulsos e destinos de pulsão, 10 anos depois, olhar, ser olhado, crueldade, masoquismo, todas essas formas de destinos de pulsão. Até terminar dizendo, olha, o problema da educação sexual é que nunca se sabe para onde vai partir, né? E acaba numa citação de As Confissões de Jean-Jacques Rousseau, filósofo, né? Cuja estimulação dolorosa da pele das nádegas tinha sido reconhecida por todos os educadores como uma das raízes erógenas da pulsão passiva de crueldade. Conta a história, né, que este filósofo foi castigado um dia por uma professora, uma mulher que estava encarregada de educar ele, só que, para espanto dele, em lugar de estar provocando a angústia de prazer, acaba excitando o jovem Jacques Rousseau. Né? Isso parece estar em suas memórias. Em algum momento é interessante ver essa forma que encontra Freud, né, de ir a buscar quais são os testemunhos mais científicos que ele poderia ter. Né? Bem, foi pegar pelo lado de um filósofo. Bem, a partir de aí, então, nos vai colocar de jeito, diríamos, na pulsão de saber, né, que seria o quinto ponto, segundo dos ensaios, né, na página 183. Né? Como que haveria, então, uma interrogação, né, que parte, né, desde que a pulsão, poderíamos pensar, tem seu aspecto psíquico, e o psiquismo deixa sempre uma significação em aberto, caberá também para o corpo e para a satisfação algo da flexibilidade, do vazio, da busca, como também acontece com as palavras. Aí surge então um enigma inicial de causa. É uma possibilidade, né, a considerar, talvez, isso que faz causa no psiquismo esteja em parte, sim, na pergunta de onde vêm os bebês, mas independentemente que se responda, a questão continuará insistindo pelas próprias características da linguagem. Chega então a um ponto que é de uma forma central os valores que terá o momento dos 5 anos. Né? Se coloca 5 anos em torno de determinado período inicial da vida do sujeito,
quando se forma uma configuração onde entra a participar uma outra noção psíquica, que é a de falo. E com esta noção, dentro do desenvolvimento da sexualidade humana, apareceria também um conflito psíquico que ele vai denominar castração ou inveja do pênis, que seria momentos cruciais no desenvolvimento psíquico. Não sei se a palavra é desenvolvimento, eu não gosto ultimamente dessa palavra, mas no sentido de as vicissitudes do psiquismo muitas vezes se encontram nesses momentos cruciais, né? E originariamente levou o título de castração, né? Ou inveja do pênis. Nós vamos a ver em Freud, lá pelos anos 24, 25, 26, mais ou menos aquele período que tudo o que ele ordena da sexualidade infantil em 1905 acaba sendo revisado. A partir do conceito de falo, né, que não coincide com pênis, porque é uma instância psíquica universal, que a gente vai trabalhar posteriormente especificamente sobre esse conceito, e de outra parte a gente consegue observar que entra nesses textos toda uma temática que é de uma ordem lógica, como vão se incorporando categorias que também terão de algum modo uma incidência no psiquismo também a nível cultural, a nível social. Ele vai dizer, olha, ante a possibilidade de uma ameaça de perda que estaria dada por uma figura normativa, que seria, por exemplo, um pai terrível, alguém ocupando esse lugar, se produziria uma ameaça de castração que estaria provocando angústia. Ou um equivalente de um momento crucial em outra subjetividade que não necessariamente passaria por esse tipo de conflito. Outra via que ele escuta é determinado desejo de ter aquilo que o outro tem. Bem, se podem gerar muitas controvérsias acerca da universalidade, mas como a gente viu e repetiu em mais de um momento deste estudo das estruturas do psiquismo, a gente não vai entender como que depois todo ser humano tem que remitir-se a essas regras, sino ao contrário, quando a gente está escutando, alguma destas lógicas pode estar possível, pode ser possível. Outras poderão ter uma mobilidade, abordar-se de um outro modo, ou seja, ele coloca sempre este princípio. A clínica está na base da pirâmide e aí ele vai construindo, mas os conceitos, a ordem dos conceitos poderá ser modificado, porque está na ponta da pirâmide. Isso não é tão importante para toda a estrutura que é a experiência clínica. A clínica de Freud, longe de ser uma teoria do conhecimento, passa a ser uma forma de escutar e tentar ter entendimento sobre aquilo que ele vai organizando de sua atividade, que é da escuta. Bem, por último, ou seja, me parece que há algo neste segundo ensaio que me parece de extrema importância quando ele fala das organizações pré-genitais. Na página 186, ele vai chamar organizações pré-genitais a essas organizações da vida sexual em que as zonas genitais ainda não assumiram o papel preponderante. E então ele vai falar da oral, ou se preferimos canibalesca. Nela, a atividade sexual ainda não se separou da nutrição. O objeto de uma atividade é também da outra. O alvo, ou seja, a satisfação, consiste na incorporação do objeto, modelo do que mais tarde irá desempenhar-se como forma de identificação. Olha o percurso, escutem o percurso, ele vê identificações como processos fundamentais no fazer clínico. E para nomear essa identificação, ele vai reconhecendo que parte de determinados espaços onde a boca continua tendo um papel preponderante. A segunda fase pré-genital seria essa de Quanab,
En él la división de opuestos estaría anterior ao masculino, femenino, activo, pasivo, que serían esas oposiciones a que estarían dadas como una forma de organización dentro del psiquismo. Interessante ver a contiguidade entre o fazer clínico e as teorias da infantil. Porque não se tratava, o Freud não trabalhava com crianças, não era o objetivo dele descrever em si a sexualidade infantil, sino mostrar como a vida clínica dava para ele necessidade conceitual, a partir da qual ele vai encontrando correspondências naquilo que se podia observar nas crianças. Enfim, dois momentos ulteriores vai ele continuar trabalhando diversidade de fontes que pode ter a sexualidade infantil, pode ser motivada de diversos modos, e chega então a um terceiro, o último momento seria, que já seria o terceiro dos ensaios, onde ele situa sua teoria da libido, que ele vai desenvolver posteriormente no narcisismo, na teoria que de algum modo coloca a relação de objeto e o lugar narcísico, e também a gente vai ver que neste terceiro dos ensaios ele vai pensar que qualquer forma de relação de objeto não é outra coisa que um retorno ao objeto, que também é uma parte bem importante, porque nos vai permitir pensar em uma noção de objeto que não necessariamente é o objeto aquele que um sujeito tem pela frente, sino que também diz de algo que se inscreve muito cedo como objeto com o qual formará parte das fantasias. Então, esses são nossas interrogações, nossos comentários que temos por agora a respeito do segundo dos três ensaios, e depois continuaremos com outros textos que visam sobre aquele momento de constituição subjetiva que estará situado como, poderíamos falar, textos mais edípicos. Até as próximas.